Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago uma nova HQ para vocês, chamada Thor, Carniceiro dos Deuses. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. 893 depois de Cristo. Terra, a costa oeste da Islândia. É quando vemos a narração de Thor, e ela nos fala: o gigante de gelo tem aterrorizado essas pessoas por semanas. Ele comeu 3 cabras, 4 cachorros e 2 crianças. As mães da aldeia oraram pela ajuda dos deuses, e a ajuda elas receberam. Então, vemos a cabeça de um gigante entalhado em uma estaca, e a narração continua. Eu liderei um grupo de 20 homens, seguindo o gigante ao seu covil, nos planaltos. Ele batalhou conosco por horas, balançando as árvores e atirando pedregulhos. Muitos vikings encontraram seu caminho para Valhalla, até meu machado ter cortado suas tripas em lama sangrenta e decepado sua cabeça. Agora, vemos várias pessoas comemorando a batalha, e a narração de Thor nos fala: isso foi 4 dias atrás. Desde então, eu comi mais cabras que o gigante de gelo, bebi hidromel suficiente para afundar uma dúzia de marinheiros, e fiz amor com metade das mulheres da aldeia. Então, vemos Thor sorrindo, e a narração dele nos fala: eu sou Thor Oddsson, deus do trovão, príncipe de Asgard, herdeiro do trono do reino eterno. Eu amo minha vida. Então, eles são interrompidos com o grito de uma criança, e a narração nos fala: um grito na noite, por favor, que seja outro gigante. E uma criança chega até Thor, correndo e falando: tem alguém na água, um demônio, eu vi sua face. E então, todos se preparam para ir até lá, e chegando à beira da praia, uma senhora fala: a garota diz a verdade, há alguém lá, com certeza. Então, Thor se prepara para a batalha, porém, vemos apenas alguém, cortado em vários pedaços, e a anciã fala, ou pelo menos o que restou deles. Partes vermelhas estavam se lavando há horas ao longo de toda a costa, e um dos homens fala: pobre coitado, deve ter caído de um navio e sido despedaçado nas rochas. Ele é de nossa aldeia? E outro homem fala: ele poderia ser meu pai, pelo que eu sei. Não restou bastante do idiota que dê para contar a história. E outro homem fala: não muito. De uma coisa eu tenho certeza, ele não era de nossa aldeia. Então, vemos o homem segurando a cabeça decepada, e ele joga no chão, enquanto um dos outros homens fala: eu ouvi falar de homens com penas como este, de nórdicos que afirmaram terem navegado do outro lado do mar, em direção à beira do mundo. E a anciã fala: você está meio certo, Ulfar, filho de Or. Nosso visitante é de fato do outro lado da água, mas não acredito que ele seja um homem de qualquer modo. É quando vemos o semblante de Thor, muito preocupado, e a velha senhora termina falando: diga-me, o que vê quando olha nesses olhos? E Thor, com um olhar assombrado, fala: ele era um deus. Então, vemos todos ali, extremamente horrorizados, e um dos homens fala: um deus? Pela barba de Odin. Mas o que poderia ter feito isso a um deus? Mesmo um pagão do outro lado do mar? E o outro com uma tocha fala: deve ter sido uma serpente marinha, só pode ter sido isso. E o outro fala: olha esse corpo, não há mordida nele, ele não foi comido, ele foi massacrado. E o outro homem fala: o que em todos os 9 mundos poderia massacrar um deus? E então, vemos Thor cada vez mais preocupado, porém ele muda o seu semblante e sorri enquanto fala: o que quer que tenha sido, eu vos garanto, seu crânio não está à altura do aço asgardiano. Agora venham, nórdicos, por que ficarmos aqui com os mortos, quando temos uma maloca cheia de hidromel gelado e mulheres quentes? Thor pelo menos ainda tem que beber para se encher de algum. E vemos todos voltando para o local, enquanto Thor fala para um garoto: garoto, busque um pouco de lenha, o bastante para construir uma pira funerária. E a anciã chega até ele, enquanto fala: um deus massacrado. Me diga, meu senhor, já viu algo assim? E Thor ergue a cabeça do deus morto, enquanto fala: eu vi guerra nos céus, eu vi deuses sofrerem e sangrarem, eu vi pais imortais submeterem seus próprios filhos a tormentos que você nunca poderia imaginar.
Eu vi o próprio Hel, mas não, eu nunca vi nada como o horror nos olhos desse Deus. Então, vemos a velha senhora começando a fazer uma oração e Thor fala: a que deuses tu oras, anciã? E ela fala: a todos eles. E vemos Thor em silêncio. Agora, nos dias de hoje, espaço sideral, o planeta Indigar, vemos a narração de uma criança. Eu não corei antes, por isso eu não sei exatamente como fazer isso, mas lá vai. Caro Thor, meu povo precisa de sua ajuda. Não tem chovido no meu planeta por muitos anos. Tudo por aqui morreu. Em breve morreremos também. Todos, ao longo das vias espaciais, dizem que você é o maior Deus que já existiu, que você pode fazer qualquer coisa. Por favor, Thor. Então, vemos várias pessoas fazendo suas preces, e enquanto a criança termina falando, nos salve, ela escuta trovões, e logo em seguida, muita chuva, e vemos todos extremamente felizes, enquanto a narração de Thor nos fala: ouço a prece a um universo de distância, do outro lado do cosmos, trago comigo a tempestade, e vemos Mjolnir se chocar ao chão, e a narração continua: eu rasgo o chão, até que a água jorre, eu esculpo rios, onde outrora foi deserto. Então, vemos Thor chegando até eles, e a narração dele nos fala: eu sou Thor, guerreiro de Asgard, vingador da terra, e eu juro por tudo que é sagrado, ninguém morrerá aqui hoje. É quando a pequena garota chega até Thor, e ela fala: você veio, eu nunca sonhei realmente que você viria. E Thor fala: eu ouvi tua prece, pequena, e que tipo de Deus eu seria se não atendesse preces? Agora, se me der licença, há sempre alguém em algum lugar que precisa ser punido com um enorme martelo, e Thor está sempre feliz em forçar. Porém, um dos homens chega para ele e fala: por favor, fique, não temos muito, mas o que nós temos é seu. Nossos cozinheiros fazem maravilhas com verme de pedra e cascas de sarna, e nós preparamos a melhor cerveja de lodo de caverna de todo o sistema. E Thor sorrindo fala: eu lamento, mas eu simplesmente preciso... Tu disseste cerveja? É quando vemos Thor sentado, bebendo cerveja e contando suas histórias. E ele fala: então lá estava eu, montado em uma carruagem puxada por cabras voadoras, com 300 gigantes da tormenta furiosos me perseguindo, e eu rindo o tempo todo. Quando eu finalmente atravessei a ponte do arco-íris e contemplei a mais bela vista de todos os 9 reinos. Asgard, cidade dourada dos deuses, onde o pai todo-poderoso Odin e a nobre rainha Frígia governavam os céus juntos, cercado por um exército dos mais bravos guerreiros, para ter sempre erguida uma espada. E uma das crianças fala: lá também tem dragões? E Thor fala: dragões? Sim, às vezes, além de elfos e anões, e ocasionalmente um troll ou dois. E vemos o semblante das crianças fascinadas com toda aquela história. E Thor continua falando: mas principalmente, apenas deuses, os melhores deuses que já existiram, mais deuses que estrelas no céu. Anoitece ao lugar, a noite cai, e Thor chega até uma criança e fala: durma em paz, jovem, que os olhos de Asgard estejam sempre sobre ti. É quando vemos um ancião chegando até Thor, e ele fala: devemos nossas vidas a você, senhor Thor. E Thor fala: vós deveis a garota, foi sua prece que me trouxe aqui. Mas me diga, ancião, por que ela não orou para os seus próprios deuses? E o ancião fala: seus próprios deuses? Não entendo, aqui em Indigar não temos deuses. E Thor fala: sem deuses? Em todas as minhas viagens, eu nunca soube de um mundo sem deuses. E o ancião fala: quando eu era criança, minha mãe me contou histórias de deuses de muito tempo atrás, que viviam numa cidade de joias, no alto das nuvens. Mas estas eram só histórias para crianças, como aquele que você contou sobre seus dragões e arco-íris mágicos. Então, Thor se ergue furioso e pega o braço do ancião, enquanto fala: houve um tempo em que eu poderia ter lhe matado por um insulto como esse, velho. Eu salvei teu mundo e tu ousas duvidar de mim? E o senhor assustado fala: eu não quis ofender, meu senhor. Eu só pensei, você quer me dizer que existe mesmo pontes de arco-íris e cabras voadoras, e que seu pai senta de verdade no trono do céu, senhor? Então, vemos o semblante de Thor furioso, e ele fala:
Não falemos mais de meu pai. Diga à garota que quando Thor encontrar seus deuses caprichosos, ele cuidará para que ele chegue em casa e ele sai dali voando, enquanto a narração nos fala. Um mundo sem deuses, com tal miríade de panteões espalhados pelo cosmos, eu nunca imaginei tal coisa ser possível. Como se vê, não é. É quando ele se depara com uma enorme cidadela se despedaçando no espaço, e ele pousa na mesma, enquanto sua narração nos fala. De fato, houve um tempo em que este mundo teve deuses. Então, o que aconteceu a eles? E vemos ele abrindo os portões, enquanto grita: "Ho, senhores celestes de Indgar, eu, companheiro imortal, venho em paz, se apresentem." E a narração nos fala: nada no ar, exceto ecos e poeira. Ele usa seu martelo para iluminar o local, enquanto a narração continua. Eu encontro uma sala do tesouro, cheia de montanhas de ouro, intocadas por muitos anos, e um arsenal ainda abastecido com toda sorte de armas, espadas enferrujando em suas bainhas, mas não deuses. E em outro local, e a narração continua. Em sua biblioteca estão incontáveis pergaminhos, cheios de conto dos implacáveis e poderosos guerreiros que outrora chamaram esse castelo celeste de lar. Contudo, não encontram um sinal de guerra ou desastre, nenhum rastro de algo vivo ou morto. Absolutamente nenhum indício do que aconteceu a eles. Um mistério para outro dia, eu suponho. Estou pronto para deixar essa cidade aos seus fantasmas. Então, próximo dali, ele viu uma enorme porta, trancada por correntes, e a narração dele nos fala: quando me ocorre de notar um último edifício, um armazém pela sua aparência, eu nem sequer considerei se valeria a pena conferir, até notar as correntes. Nenhuma outra porta na cidade tem correntes. Então, vemos ele arrebentando as correntes, e ao abrir as portas gigantes, vemos ele com um semblante extremamente perturbador. E a narração complementa: eu percebo, porque assim que o cheiro me atinge, é quando vemos vários deuses mortos e alguns empendurados, e Thor fica abismado vendo tudo aquilo. E ao andar pelo local, a narração dele nos fala: Hroggskar, o severo, Krauskin, o cruel, Senhora Vil, a deusa das atrocidades, Sr. Halbud, o inexorável, e seus 13 filhos ao lado de 13 noivas. Reconheço todos eles das histórias nos pergaminhos. Estes são os deuses perdidos de Indgar. Portanto, um mistério é resolvido, enquanto o outro nasce. E mais longe dali, vemos vários pedaços de deuses mortos. E a narração de Thor nos fala: um panteão inteiro de terríveis imortais, cada homem, mulher e crianças, todos massacrados como animais em sua própria fortaleza, sem qualquer sinal de invasão ou guerra, sem sinal de combate de qualquer tipo. Não, até mesmo chamar isso de carnificina é um insulto aos açougueiros honestos. Isso foi algo totalmente diferente. E ele voa até outro deus gigante morto. E a narração continua: carne divina apodrece lentamente. Meu palpite é que eles têm estado aqui algumas centenas de anos, imperturbados até agora. Nenhum exército fez isso, tampouco gigantes, nenhum fedor de feitiçaria no ar. Não foi ritual, nenhuma explosão de loucura. A carne não foi comida, portanto, não foi uma fera descuidada. Não houve nada descuidado nisso. Suas mortes foram habilmente prolongadas. Seus sofrimentos foi apreciado. Isso foi trabalho de uma mão, uma que estava firme e resoluta, e extremamente bem versada em sua arte. Agora, vemos Thor examinando o local, e a narração continua. Há uma variedade aos ferimentos, o trabalho de muitas armas diferentes, mas nenhum sinal de uma sequer, o que significa que o assassino as leva consigo, como um carpinteiro com sua caixa de ferramentas. Isso está muito longe de ter sido seu primeiro assassinato, e ao menos que tenha parado, longe de ter sido o último. Esta face de um deus congelado para sempre, em agonia e terror. Não vi nada como isso desde... Então, Thor nota a chegada de alguém, enquanto fala: "Ah, Hel!" E ele é atacado enquanto se esquiva, e vemos uma criatura saltando para cima de Thor, tentando acertá-lo. Porém, Thor se livra do ataque facilmente, e a narração dele nos fala: ataca como um animal sem habilidade, somente fúria. Esse não é o meu assassino, esse é o seu cão de guarda. E vemos Thor
sendo arremessado dali. E a narração dele continua. Seu fortíssimo cão de guarda, e ele se choca no chão. E a narração nos fala. Me lembro de um dia, há milênios atrás, um deus morto flutuando no mar. E mais tarde, um cavalo alado encharcado de sangue, uma caverna de horrores. E sem quem fez isso? E vemos Thor acertando com toda a sua força a criatura. E a narração continua. Se Gorr, o deus carniceiro, ainda existir, isso só pode significar uma coisa. Com certeza, mais deuses irão morrer. Agora, no futuro, há muitos milênios de agora, o grande salão de Asgard, vemos um velho Thor sentado em seu trono e sem um braço. E a narração dele nos fala. O sossego é o que mais odeio. O infeliz e interminável sossego desse lugar. Esse salão costumava ser preenchido com barulho de batalha, de festa. Agora só há mistura dessas coisas, me zombando com seu silêncio. E vemos o Mjolnir no chão, com várias rachaduras. E a narração continua. E a suave respiração ofegante de um cansado deus velho. Maldita quietude, se irei morrer, que seja com uma arma na mão e um rugido em minha... Então, vemos Thor gritando, traga-me meu braço. Porém, não há ninguém ali. E a narração dele nos fala, sem resposta, estou tão velho que continuo esquecendo. Não restou ninguém, ninguém exceto eu. Eu sou Thor Odinson, rei de uma Asgard quebrada, o último de todos os deuses. E hoje tentarei novamente ver Valhalla. E vemos o Mjolnir se chocando contra uma das criaturas. E a narração dele continua. Me lembro vagamente de como isso começou, há muito tempo, com um deus morto, flutuando no mar. Agora, vemos o braço metálico de Thor, e Mjolnir voltando até ele. E a narração continua. E mais tarde, a prece de uma garotinha num mundo sem deuses. E Thor fala, venham cães, ainda há um deus deixado em Asgard, e ele teria uma palavra para contigo. E vemos Thor segurando uma espada e seu martelo. E a narração continua. E agora, é assim que termina, com sangue e trovão, com martelo e espada, com o último confronto aos portões do céu. E vemos Thor saltando para cima de várias criaturas. E ele fala, a espada de Odin é sacada, o fim de todas as coisas se aproxima. Morte ao carniceiro dos deuses e seus berserkers. Morte aos inimigos de Asgard. E a narração continua. Aconteça o que acontecer agora, qualquer que seja o meu destino, sei que o enfrento como um deus. Então, vemos Thor se chocando contra várias criaturas. E ao longe, vemos vários monstros sedentos de sangue. No passado distante, o jovem Thor descobre um deus morto das Américas. No presente, Thor encontra o lar de deuses alienígenas, transformados em abatedouro. E no futuro, um Thor idoso luta contra um bando conhecido de monstros que veio matá-lo, o último deus vivo de Asgard. Algo está matando deuses e agora está vindo atrás de Thor. Carniceiro de Deuses, parte 2 de 5. Sangue nas nuvens. Muitos anos atrás, o grande salão de armas de Asgard é quando vemos Mjolnir. E a narração de Thor nos fala, forjado pelos anões a partir do místico metal ouro, em fogos capazes de fundir o sol, imergido em encantamentos pelo próprio Pai de todos, capaz de despedaçar planetas inteiros como se fossem pedrinhas. É a arma mais poderosa de todos os 9 reinos, mas somente o digno pode erguê-lo. É quando vemos Thor tentando erguer o martelo. E a narração continua. Combati dragões de mãos vazias, matei lobos do tamanho de botes, lutei em mais batalhas do que deuses com o dobro de minha idade. Então, me diga, quão mais digno devo ser? E quando vemos que ele se esforça, porém, de nada adianta, e ele fala, mexa-se, seu maldito pedaço de metal! E furioso ele grita, pela barba de Odin, és um martelo teimoso? Então, vemos que ele escolhe um machado e fala, algum dia, Mjolnir, um dia serás meu. E a narração continua. E nessa bendita manhã, quando eu finalmente cavalgar pelos céus de martelo na mão, ai dos inimigos de Thor. Então, vemos a cena de Thor no presente, lutando contra a criatura, e o Thor do futuro, batalhando contra outras criaturas. E no passado,
Thor navegando com os vikings, e ele fala: mais rápido, seus cães, não irá sobrar nada que vale a pena pilhar quando chegarmos lá. 893 depois de Cristo, o Mar Báltico, e um dos soldados grita: ouviram Deus do Trovão, não são nórdicos? Então, por que remam como saxões, amantes da terra? Remem como vikings, ou vão se ferrar, todos vocês. Remem pela morte, remem por Thor. E ele fala para Thor: meu senhor, a névoa está ficando mais espessa. Talvez devamos diminuir o ritmo, senão corremos o risco de ficarmos encalhados. E Thor na proa fala: eu velejei por tempestades de fogo na terra ardente de Muspelheim e por furacões sem fim na gelada Niflheim. Não é um simples nevoeiro de Midgard que vai parar o filho de Odin. Se acalme, homem, homem do norte. Tu tens os olhos de um deus para te guiar. Então, um homem grita: tem alguma coisa na névoa? Um vulto andando sobre a água, como se fosse terra seca. E outro homem fala: pare com seu chororô absurdo, seu bêbado idiota. Senta aí e volte pro... E o homem continua falando: eu vi o rosto dele. Não era o rosto de um homem. Então, vemos o semblante atento de Thor, e ele lembra do rosto amedrontado do deus morto. E Thor fala: deixem de tagarelice, vós não sois crianças para assustarem com sereias. Vós sois vikings, vós sois temidos por toda a costa de Midgard. Agora, voltem a remar, ou terão que responder ao meu machado, Jarmjor. E ele fala para o capitão: diga-os para ir mais devagar, até que passe o nevoeiro. E o homem fala: sim, meu senhor, mas você disse... E Thor fala: eu sei o que eu disse, apenas faça. E ao longe, vemos uma sombra na água, e a silhueta fala: sinto o cheiro de carne divina. E a criatura começa a alçar voo, enquanto fala: me leve, deusinho, me leve aos seus parentes. Agora, 3 dias depois, às margens do rio Neva, no lugar que um dia vai se chamar, é quando vemos que eles são recebidos por outros guerreiros. E o capitão de Thor fala: não podemos mais esperar, meus homens têm fome de morte, de pilhagem, que a batalha comece. E Thor apenas o interrompe e fala: não, eu não cruzei um oceano simplesmente para enfrentar um bando de eslavos de lanças. Thor foi informado que teria deuses aqui, e ele grita para os guerreiros eslavos: homem do rio, onde estão os deuses que vós jurasse que vos protegeriam? Chamem-nos e rezem para que eles deem Thor uma luta decente. E um dos guerreiros fala: nossos deuses estarão aqui em breve, porco nórdico, e eles vão acabar com essa sua conversa fiada. Quando Perun, o senhor da tempestade, e Chernobog, o negro, vierem sobrevoando em seus grandes garanhões alados, empunhando machados dourados, relâmpagos voando, vocês irão cantar uma diferente... E outro homem grita: lá vem eles, senhor Perun, é ele? E um dos homens fala: espera, não vejo... aquele é seu deus? E vemos um cavalo alado, completamente encharcado de sangue. E um dos guerreiros começa a rir: eis o sangrento cavalo do destino, defensor dos eslavos. E outro assustado fala: esse é o corcel de Perun, mas onde está o nosso grande deus? E Thor segura o cavalo, enquanto um dos homens fala: senhor Thor, parece que os deuses deles não têm coragem de lhes enfrentar. Temos sua permissão para... E Thor apenas fala: façam o que quiserem. E ele sai cavalgando no cavalo voador, enquanto a narração dele nos fala: só deixem um barril de cerveja para mim. E lá embaixo, vemos a guerra começando. E no alto, vemos Thor voando cada vez mais alto. E a narração dele nos fala: as nuvens pingando sangue, sangue divino, e mortais morreram nesses céus hoje. E vemos do alto o semblante de outro guerreiro, em um cavalo negro. E a narração de Thor nos fala: parece que a chuva da morte acabou de começar. E passa por Thor um cavalo alado, com um deus, com sua cabeça cortada. E Thor fala: Chernobog, o negro, eu presumo, o sangrento cavalo sem cavaleiro, e um deus sem cabeça. Alguém arruinou minha diversão por hoje. E atrás de Thor, vemos uma sinistra figura. E a narração de Thor nos fala: os deuses dos eslavos podem ter feito isso a si mesmos, eu suponho. Lutaram entre si, por Odin sabe o que. Uma vez vi 2 deuses matarem um ao outro, numa discussão sobre o dia da semana. Mas isso não se aplica à sensação incômoda em minha cabeça.
aquela que tenho tido desde que vi o rosto de um deus morto nas águas da Islândia. Imagino que seja a mesma sensação que o javali tem quando a grande corneta soa e os guerreiros se apresentam pelas árvores, um momento longo antes das lanças voarem, quando a fera percebe que está sendo caçada. Então, vemos a mão da criatura e o seu poder se transformando em uma enorme espada negra. E sem esperar, a criatura corta a cabeça do cavalo alado, fazendo com que Thor caia. E a criatura fala: "Tá sentindo isso, pequeno senhor do céu? Aquela sensação de desamparo quando você cai? É isso que se sente ao ser mortal." E vemos Gorr, a criatura que estava atacando Thor. E ele fala: "Agora você vai aprender como é ser massacrado." E enquanto cai, Thor consegue se agarrar ao cavalo negro e empurra o corpo do deus morto para trás. E rapidamente ele volta para enfrentar Gorr. E Gorr fala: "Ah, um lutador. Eu amo tantos lutadores." Você ficaria surpreso como quantos deuses morreram iguais a crianças assustadas. E Thor fala: "O nome é Thor, caçador das nuvens, de Asgard, um guerreiro nato e o último deus que verás." Então Thor ataca Gorr, porém ele se esquiva. E Gorr fala: "Asgardiano, é? Acho que você será meu primeiro destes. Mas não fique triste por ficar sozinho." E novamente ele ataca Thor, que consegue se defender com seu machado. E Gorr fala: "Seu panteão inteiro irá se juntar a você quando eu tiver terminado." E a narração de Thor nos fala: "Enquanto encaro o rosto desse assassino de deuses, não consigo deixar de lembrar de um tempo muito anos atrás, outros frios olhos negros de um deus louco numa cova. O dia em que eu aprendi a diferença entre guerrear e assassinar." E ele ataca Gorr com o cabo de seu machado, o ferindo nas costelas. E a narração continua: "Eu era só um garoto quando um deus chamado Dagr começou uma onda brutal de massacre em todos os 9 reinos. Ele matou centenas no momento em que eles o pegaram e o lançaram numa cova em Asgard para esperar o seu destino. Confuso, fui até Odin. Embora eu mal conseguisse andar, eu já tinha visto meu pai matar milhares de trolls, invasores, gigantes hostis, exércitos inteiros. Ele vinha para casa encharcado de sangue e canções eram entoadas sobre sua grandeza. Aquilo era guerra, meu pai disse, e guerra era algo muito diferente do que Dagr tinha feito. Ele disse que nem mesmo os maiores guerreiros nunca apreciavam o golpe mortal. Fazer isso era perder a si mesmo para a sede de sangue e se tornar um monstro. Mas eu ainda estava confuso. Então certa noite eu escapei dos meus aposentos, rastejei pelos salões vazios de Asgard. Então vemos que Thor se esquiva do poder de Gorr, porém Thor continua o atacando furiosamente. E a narração continua: "E fui ver o deus louco na cova." Então vemos que Thor é atingido pelo poder de Gorr e ele começa a cair. E a narração continua: "Eu só queria ver o rosto, ver por mim mesmo o quão os olhos de um assassino eram diferentes dos de meu pai. Eu olhei lá embaixo na cova, esticado para ver. O que eu soube em seguida, meus pés deslizaram e eu estava caindo nas trevas." Então vemos Gorr partindo com tudo para cima de Thor. E a narração continua: "Eu vi seus olhos, certo, mas eles não eram selvagens, como eu esperava. Eram calmos e assustadoramente serenos. Eu me preparei para me defender, morder seu rosto com os poucos dentes que eu tinha, mas tudo que ele fez foi falar." Então vemos que Thor é novamente atingido pelas costas. E a narração continua, numa voz delicada, sobre o que ele tinha feito, a quem ele tinha feito, o porquê eu me esforcei para entender, mas ele falou com tal paixão, tal notável convicção, pareceu que eu tinha mais culpa que ele. "Ele matou crianças, não maiores que eu", disse, "até mesmo bebês, mas o Deus na cova jamais tocou em mim." E ainda, o modo como ele olhou com tanta frieza nas trevas faz você se sentir quase como se você já estivesse morto. E então vemos que Gorr começa a enforcar Thor com seu poder, e os dois continuam em queda livre. É quando Thor acerta Gorr com seu machado, e a narração continua: "Eu fiquei na cova,
por 5 horas até alguém me encontrar e vemos Thor caindo a toda velocidade. E a narração continua. No outro dia, o deus sanguinário morreu sob a espada de Odin. Ele jamais implorou misericórdia, nem por um segundo sequer mostrou um pouco de arrependimento. Sua cabeça decepada ainda estava sorrindo, ainda estava cheia de orgulho que ele conseguiu realizar. Odin e os outros o rejeitaram como louco, mas somente eu sabia a verdade do que ele realmente era. Então, vemos o cavalo alado tentando alcançar Thor, porém, vemos que Gorr o alcança primeiro e a narração continua. Era algo muito mais assustador. Gorr o ergue novamente aos céus e Thor ergue o seu machado, enquanto Gorr fala: você está acostumado a lutar contra coisas que tremem diante de você e ficam feito bobos admirando sua grandeza. Não é Deus de Asgard, não alguém que atreva a se opor a seu olhar divino, muito menos olhar de volta. E Gorr atravessa com suas garras o braço de Thor, enquanto Thor grita. Gorr continua falando, com desprezo total e absoluto por tudo que você é. Então Thor acerta um soco em Gorr, o fazendo sangrar, enquanto Thor fala: estou acostumado a lutar contra guerreiros, e você, mais que definitivamente, não é um carniceiro de deuses. Já vi outros como você antes. Então Gorr chuta Thor para longe, enquanto fala: não, acredito que não. E novamente Thor está caindo. E a narração nos fala: não dormi por semanas depois de meu tempo na cova. Eu estava assombrado com aquela voz, com aqueles olhos. Por meses eu orava toda noite aos deuses mais velhos para que eu nunca mais tivesse que contemplar tal semblante novamente. Agora, parece que, como a maioria das orações da minha vida, as minhas foram mais profundamente não ouvidas. Então, vemos a espada de Gorr atravessando o corpo de Thor, e Gorr o ergue, enquanto fala: não consigo deixar de imaginar, deusinho, nos pobres tolos malditos lá embaixo, que lhe adoram. Você é deus do quê? Então, vemos Thor sangrando muito, enquanto Gorr continua falando: dos machados? Da bebedeira? Da vaidade? Ou talvez da guerra? Já matei muitíssimos deuses da guerra, deus do medo, deuses do caos, deus do sangue, da ira e da inveja e das mentiras, das pragas e dos terremotos, do genocídio e da vingança, da degradação, da morte. E mais alto ele voa com Thor, atravessado em sua espada, enquanto continua falando: pouquíssimos deuses da poesia e das flores, embora tenha matado esses do mesmo jeito. Então ele agarra Thor pelo pescoço e Thor já está quase desfalecendo, enquanto Gorr continua falando: agora me diga, príncipe de Asgard, antes que tudo que você seja capaz de fazer seja choramingar e gritar. Thor era deus do que antes de morrer? E Thor fala: do trovão. E ele invoca os seus trovões, que atinge com todo o seu poder Gorr. Então vemos os dois caindo dos céus. Agora vemos Thor da atualidade erguendo Mjolnir e acabando de uma vez por todas com a criatura que ele lutava. Os dias de hoje, espaço sideral, um mundo de deuses mortos. Então vemos Thor ateando fogo nos corpos dos deuses mortos. E a narração dele nos fala: levou horas, mas o servo do carniceiro dos deuses finalmente tomba. Para fazer construtos como esse, seu poder deve ter crescido consideravelmente desde a última vez que lutamos, mas espero que ele ainda seja fácil de se encontrar. Então, vemos que ele vai até os corpos dos outros deuses, e a narração continua: irei simplesmente seguir a trilha de deuses mortos. E Thor fala: eu não vos conhecia, deuses de Endgard, mas ainda assim vós sereis vingados. Assim jura Thor, de Asgard: eu terminarei o que comecei há muito tempo, independente do poder do carniceiro, independente de onde ele esteja. E a narração no futuro nos fala: não importa quanto tempo leve. E vemos o Thor do futuro lutando contra vários carniceiros, e o Thor do presente sai voando com Mjolnir, enquanto fala: voe, Mjolnir, para a cidadela da onipotência, para os salões do onisciente. Voe com toda a velocidade que pode reunir. Quanto mais tardamos, mais deuses irão morrer.
Então, vemos o Thor no passado, tendo caído, abrindo um enorme buraco no gelo. Séculos atrás, um deus do trovão jovem e insensato luta contra Gorr, o carniceiro de deuses, pela primeira vez e escapa por pouco de uma morte terrível. No presente, Thor derrota um servo sombrio de Gorr, que vigia os restos de um massacrado panteão de deuses. Em busca de respostas sobre esse fantasma de seu passado, Thor parte para a cidadela da Onipotência, a suprema capital de deuses e imortais. No futuro distante, o rei Thor combate uma interminável horda de inimigos, o ato final de sua batalha milenar contra o Carniceiro de Deuses. O Carniceiro de Deuses, parte 3 de 5. O Salão dos Perdidos. Agora, no Salão dos Perdidos, a narração de Thor nos fala, construído 12 bilhões de anos atrás, depois da primeira grande guerra dos deuses, do cascalho, da pedra da criação e das cinzas do fogo que acendeu as primeiras estrelas, construído pelos senhores da aurora, pelos primeiros deuses ancestrais, como um lugar de comunhão divina, um lugar onde os imortais de todos os cantos da realidade seriam sempre bem-vindos. Aqui, tratados eternos são assinados, pactos sagrados que salvam a vida de milhões de jurados. Aqui, deuses são casados e postos à prova. Aqui, mundos nascem e são trocados. Aqui é o lar do parlamento de panteões da Suprema Corte Sagrada, os bazares da Gênesis e os salões da onisciência, as joias de dimensões lunar da coroa universal. Aqui, no centro do infinito, está o céu dos céus, um local que os olhos mortais jamais verão. Aqui está a cidade da Onipotência, nexo de todos os deuses. Aqui venho em busca de respostas. Então, vemos alguém falando para Thor. Thor de Asgard, devo dizer, eu nunca esperava vê-lo aqui novamente. Você era só um garoto em sua última visita aos salões da onisciência, trazido aqui por seu pai para estudar os deuses antigos, juntamente com aquele igualmente encantador irmão seu. Devo dizer, você nunca me surpreendeu como alguém com grande interesse pela leitura em seu futuro. E Thor fala, meu senhor bibliotecário. E o bibliotecário continua falando, embora você tenha me surpreendido de outras formas, várias vezes, perto das pernas e nas partes traseiras, pelo que eu me lembro. E Thor continua tentando falar. Meu senhor, eu peço desculpas pela insensatez da minha juventude, mas por favor, venham agora em busca de conhecimento. E o bibliotecário fala, conhecimento? Quem diria? Que emocionante! E que conhecimento temos nestes empoeirados salões antigos que poderiam ser do interesse do grande Thor de Asgard. E o bibliotecário continua falando. Receio que não tenhamos salões de instrumentos bruscos, nem salão do trovão, a não ser que leve em conta o banheiro quando há deuses trolls por perto. Talvez o salão da guerra. Há várias referências a seu pai lá afinal, embora a maioria não seja exatamente da variedade lisonjeira. E Thor fala, eu busco o nome dos deuses que não têm sido vistos por anos, que simplesmente desapareceram. E o bibliotecário fala, ah bem, nesse caso, é meu grande prazer dá-lo as boas-vindas ao príncipe de Asgard, ao Salão dos Perdidos. Então, vemos várias fileiras e fileiras de livros. E Thor fala, o Salão dos Perdidos? Estás me dizendo que cada um desses livros e pergaminhos representa um deus que está perdido? E o bibliotecário fala, deuses que estão inativos, sim, quem dirá se eles realmente tenham se perdido ou não. E Thor fala, isso é inacreditável, porque ninguém foi alarmado sobre isso. E o bibliotecário fala, deuses vêm e vão, filho de Odin, é assim que as coisas são, e um grupo nunca se importa com o que foi feito com o outro. Ora, algum dia, até mesmo o grande Thor pode ser esquecido. Esperamos que sim, pelo menos. E Thor fala, eles simplesmente não desapareceram, eles foram assassinados. Então, o bibliotecário fala, se é o salão do assassino que procura, é lá embaixo, do outro lado, vai adorá-lo, tem uma ala inteira dedicada à sua família. Então, Thor fica surpreso e fala, tenho que ver o parlamento, tenho que avisar os panteões. E o bibliotecário fala, bem, é melhor enviar sua solicitação imediatamente,
Da última vez que eu vi, havia uma lista de espera de 200 anos para ver o parlamento. E antes que peça, não pode esperar aqui. Então, Thor ilumina o local com seu martelo. E a narração dele nos fala: tantos, não sei por onde começar. Poderiam todos esses deuses terem sido assassinados por um homem? Suponho que só tem uma maneira de descobrir. Então, vemos ele voando para outro lugar. E a narração dele nos fala: o rei de Carvalho e a rainha Sequoia, de Genglavenglad, o jardim eterno, deuses das estações cósmicas, senhores de um céu florestal. Ninguém os viu por 2000 anos. Então, ao chegar no local, Thor vê os dois deuses mortos e presos em uma árvore. E a narração nos fala: eu os encontro nos braços da floresta que amavam, os encontro pregados às suas árvores. Então, Thor é atacado por outra criatura. E a narração dele nos fala: e isso não é tudo que eu encontro. Agora, em outro local, vemos Thor lendo outro pergaminho. E a narração dele nos fala: as fadas bélicas de Wendigor, as 9 guardiãs do Hornwold, é dito que viviam em um palácio de paredes caramelizadas, em um vale onde os céus choviam leite e as árvores escorriam mel. Elas foram vistas pela última vez há 1200 anos. Nesses dias, as árvores estão esticadas com sangue e o ar negro de moscas. E quando chove, só larvas caem do céu. Então, vemos o corpo de uma das fadas massacrado em um rio e um pobre unicórnio completamente magro bebendo água. E a narração nos fala: não tenho tempo de enterrá-los ou cremá-los, não, enquanto ele ainda estiver por aí. E vemos Thor lutando contra a criatura novamente. E a narração dele continua: não tenho tempo para fazer nada a não ser seguir sua trilha sangrenta. Agora, já em outro lugar, vemos Thor lutando contra outra criatura e ao longe dali vemos outro deus morto. E a narração dele nos fala: os corais imortais de Catarak, os caminhantes do vazio exterior, os últimos dos colossos de lava, Vord, olho de sangue, o deus Badum, das decapitações, Zorkiri, a deusa Skrull, do amor, Yug, Slugot, o invisível, barão do inferno antigo, todos os deuses que estiveram perdidos por 500 anos, todos já não perdidos. Cada livro do Salão dos Perdidos me leva para mais uma carnificina, mais cães de guarda, sem olhos, mais nenhum carniceiro de deuses. Então, vemos outro deus morto e Thor lutando contra outra criatura. E novamente, vemos Thor acertando a criatura com seu martelo. E a narração nos fala: não há padrão em sua farra. Por 2000 anos, ele simplesmente cruzou a criação, matando qualquer coisa imortal que ele encontrasse. O que dizer sobre deuses desse universo que ninguém jamais sequer notou ou se importou? Então, vemos Thor acertando o Mjolnir bem na cara do monstro. E a narração complementa: o que dizer sobre mim? E em outro local, vemos uma enorme criatura já falecida. E a narração de Thor nos fala: eu conheci esse deus, Faligar, o Behemoth, um deus patrono da fronteira galáctica, campeão do torneio de imortais por 5 séculos consecutivos. Dizem que ele combatia buracos negros só por diversão. Eu vi pela primeira vez quase 100 anos atrás. Passamos um pelo outro nas vias espaciais e flutuamos. Então, vemos alguns homens fazendo orações a seu deus morto. E a narração nos fala: ele esteve morto por 5 anos. Dizem seus lamentadores, os devotos que vêm todo dia para se ajoelhar aos seus restos e orar por ressurreição. Porém, nada se move dentro dessa casca gigante em decomposição. Então, vemos uma criatura saindo do Behemoth. E a narração de Thor nos fala: nada verdadeiramente vivo, pelo menos. Isso é minha culpa. Esse deus e todos os outros morreram por causa de minha tolice. Então, vemos Thor se preparando para lutar contra a criatura. E a narração continua: mas não mais. Assim jura o deus do trovão. E Thor grita enquanto ataca a criatura: não mais! E vemos Thor lutando contra a criatura negra. E ele fala: sim, continue vindo, sua fera estúpida. Vamos mandar uma mensagem a seu mestre. E ele rasga a criatura ao meio, enquanto a narração nos fala: onde quer que estejas, em qualquer distante sombra que tu te curvas e se escondes,
Espero que sintas isso, carniceiro de deuses. Ele continua batendo na criatura. E a narração continua. Espero que essas coisas sejam uma parte de ti, que sintas cada segundo de mim reduzindo-os a uma polpa enegrecida. Espero que sintas e saibas que no fundo de teus desprezíveis ossos amarelos, que teu fim está próximo. Agora, no futuro, vemos o Thor velho lutando contra várias dessas criaturas, e ele já está muito ferido. Então, voltando ao presente, vemos Thor arrancando a cabeça da criatura, e ele fala: Carniceiro de deuses, podes me ouvir? Quanto mais de teus cães terei que desmembrar, para que tu saias e me enfrentes, seu covarde. Queres matar deuses? Bem aqui está o deus do trovão. Venha me matar, seu verme. Venha matar Thor, se te atreves. E Thor grita, invocando seus raios: Carniceiro de deuses! E a narração nos fala: eu grito até que minha garganta fique rouca, até que ele ouça o estrondo do trovão a mundos de distância. O martelo pende pesado em minha mão, mas não posso parar, não irei parar. Agora, novamente, vemos Thor na biblioteca, e a narração continua: não, até que eu o encontre, não, até que minhas mãos estejam sobre sua garganta, e eu possa olhar em seus olhos e ver por mim mesmo o seu arrependimento. Agora, no passado, vemos Thor ainda muito ferido, em uma cama, e a narração de Thor do presente complementa: por teres me deixado vivo. Então, Thor do passado acorda, e ele fala: o quê? Onde está ele? Onde está o carniceiro de deuses? Eu o matei? E um homem fala: lamento, meu senhor, mas só achamos você deitado na neve, não muito longe de onde derrotamos os eslavos. Seus ferimentos estavam... qualquer um, além do deus do trovão, teria morrido umas 1000 vezes. Você esteve adormecido por 7 dias. Não arriscamos trazê-lo muito longe de onde você caiu. Não poderíamos se quisesse. Foi preciso 4 de nós para levantar seu machado. Ora, toda noite pela ajuda e orientação de seu pai. Mas até agora, o pai de todos não achou adequado nos ouvir. E Thor fala: traga-me carne e hidromel, e depois o meu machado. 893 a.C. Às margens do rio Neva, no que um dia se chamará Rússia. Então, Thor caminha pela neve, enquanto um dos homens fala: quem quer que se atreva a lhe atacar, não sabe com que tipo de deus está brincando. Sabe, meu senhor, mal posso esperar para vê-lo invocar a fúria de seu pai e de todos os seus maravilhosos amigos sobre eles. Os exércitos de Asgard marcharão nesse dia. Porém, Thor nada diz e continua caminhando. Horas depois, vemos Thor na neve, e ele escuta: Você é o deus nórdico chamado Thor? E Thor se prepara para a batalha, enquanto fala: quem pergunta? Então, vemos outro deus extremamente ferido e quase morto. E ele fala: eu era Rincon, o deus siberiano da caça, o carniceiro negro. Ele diz para lhe falar que ele lhe espera na caverna dele, junto ao lago. Só siga os gritos. Você não deveria ter vindo sozinho. E Thor fala: não acredito que estás em condições de oferecer conselhos em questão de combate, Rincon, deus da caça. E Rincon fala: verdade, verdade mesmo. Ele veio até mim das trevas. As próprias sombras estavam vivas ao redor dele. Se eu não estivesse tão bêbado, talvez... Então, Thor fala para ele: não há honra no modo como o carniceiro de deuses luta. Não irei conceder-lhe honra em sua morte. Tens a palavra de Thor nisso. E Rincon fala: por favor, Thor, antes que vá... E Thor fala: sim, claro. Fique em paz agora, Rincon. A caça acabou para você. E a narração dele complementa no presente, enquanto que para Thor, ela apenas começou. Já no presente, às margens do lago Ladoga, Rússia, vemos Thor e o Homem de Ferro sobrevoando. E o Homem de Ferro fala: meus satélites estão triangulando baseados nas difíceis coordenadas que você me deu. Devo ter algo para você em breve. Não é outro clube de Strip Viking, é? Porque eu tive que queimar uma armadura inteira depois daquele último. E Thor fala: estamos perto. Isso está começando a me parecer familiar. E o Homem de Ferro fala: estou escaneando a geologia. Parece que nosso alvo deve estar em algum lugar. Então eles chegam em uma caverna. E o Homem de Ferro fala: ali, essa caverna? E Thor fala: é essa. E o Homem de Ferro continua falando:
parece muito quieta. Tem certeza que esse é o lugar que está procurando? Tem muitas cavernas por essas partes. Quando foi que você esteve aqui pela última vez? E Thor fala: 1000 anos atrás, mais ou menos. E o Homem de Ferro fala: ah, certo, é aquele tipo de negócio. E Thor fala: agradeço sua ajuda, Stark, mas daqui devo prosseguir sozinho. E Tony fala: sei que provavelmente não é da minha conta, mas quando foi que eu deixei que isso me impedisse? Tenho que te dizer, grandão, seu olhar agora está realmente me assustando. Nunca vi você nervoso assim antes. O que diabos aconteceu com você nessa caverna? Tem certeza que não precisa dos Vingadores com você nessa? E Thor fala: Stark. E o Homem de Ferro fala: certo, negócios de Deus, entendi. Está bem, eu tenho um monte de entediantes problemas mortais para resolver. Estarei na Lua se precisar de mim. E novamente, Thor fala: Stark, espere. Por todos esses anos, eu vim a esse lugar sozinho, com meu orgulho teimoso, e eu nunca disse a outra alma viva o que me aconteceu aqui. Agora, os deuses estão morrendo por causa de meu silêncio, por causa de minha tolice. Não posso cometer esses mesmos erros novamente. Você é tão Deus quanto qualquer outro imortal que eu já conheci, Tony Stark. Por favor, posso precisar de sua ajuda. Então, vemos o Homem de Ferro saindo dali, e a narração de Thor nos fala: conto ao Homem de Ferro que sei, e o mando ao Olimpo para começar a avisar os deuses da Terra. Minha busca pelo Carniceiro de Deuses não me levou a lugar algum, nenhuma pista de onde ele possa estar escondido. Não faço ideia de onde ele possa atacar em seguida. Assim, sem nenhum outro lugar onde eu recorrer, estou aqui. Um lugar que eu jamais esperava ver novamente. Então, vemos Thor quebrando uma rocha, e a narração dele nos fala: sou um deus jovem, como meu pai gosta sempre de me lembrar, mas comparado aos meus amigos mortais, eu vivi um bom tempo. Há milhares de anos de memória se confundindo em minha cabeça. Mesmo na mente de um deus, não há espaço para tudo. Memórias evaporam com o tempo. Tal é o preço de ser imortal. Tal distante é meu passado. Consigo apenas me lembrar de fragmentos e lampejos de alguns momentos que se foram completamente. Me esqueci do rosto da primeira donzela que beijei, do primeiro troll que eu abati e do dragão que eu adormeci. Me esqueci da primeira estrela sobre a qual caminhei e da visão de meu pai sorrindo. Então, vemos Thor do presente e, novamente, vemos o Thor do passado. E a narração dele nos fala: para um deus, as vidas dos mortais parecem passar num piscar de olhos, o que deixa em muito do meu tempo em Midgard uma neblina irreversível. Há milhares de mortais que eu sempre amei, e homens que estiveram ao meu lado em batalhas que me envergonho em dizer que não consigo me recordar. Então, dentro da caverna, ele vê vários ossos, e a narração continua: mas dessa caverna eu me lembrarei até o fim dos tempos. Agora, vemos Thor iluminando a caverna, e a narração dele nos fala: esse foi o lugar onde o Carniceiro de Deus me ensinou o medo. Então, Thor fala: mande todos, podes me ouvir? Malditas pedras de invocação. Rainha Freya, o Deus do Trovão deseja falar contigo. E a narração dele nos fala: foi o lugar onde ele me mostrou a verdadeira profundidade do seu horror. Então, Thor escuta sua mãe falando: Thor, meu menino, é você? Tens de falar mais alto. O congresso está em reunião. Tu sabes como os anões ficam quando estão irritados. E Thor fala: minha rainha, Asgardia, e todos nela correm perigo. E a narração nos fala: foi onde eu quase morri em suas mãos. E a mãe de Thor fala: do que estás falando? Te metestes em confusão de novo? Por favor, não me diga que teu irmão está envolvido. E Thor fala para ela: Rainha Freya, me ouça, tu tens que chamar todos os Asgardianos para casa e trancar os portões. Qualquer um com sangue imortal está sob ameaça. Então, Thor escuta alguém pisar atrás dele, e a mãe dele continua chamando por ele: Thor, o que aconteceu? Sob ameaça de quem? Thor. É quando vemos Thor atacando algo na escuridão, e a narração dele nos fala: foi onde eu pensei tê-lo matado. Agora, no passado, vemos Thor na caverna, e ele fala: Carniceiro de deuses, saia do seu buraco e vamos terminar o que começamos. Então, da escuridão ele escuta: Thor, meu menino, é você? Tens de falar mais alto. O congresso está em reunião. E a narração dele nos fala: foi onde eu me lembrarei até o fim dos tempos. Agora, vemos Thor iluminando a caverna, e a narração dele nos fala:
Você veio sozinho. Eu sabia que viria. Deuses não são nada, senão previsíveis, sobretudo quando se trata de arrogância. E vemos os olhos de Gorr. Então, vemos Gorr atacando Thor. E Gorr continua falando. Depois do nosso último encontro, você deveria ter percebido o quão sortudo você foi por sobreviver e fugir para o outro lado do cosmos. Não que isso fosse lhe salvar no final, mas talvez na hora que eu lhe encontrasse de novo, eu teria esquecido o quanto você me machucou e teria lhe dado uma morte rápida. Então, ele continua perfurando o corpo de Thor. E Thor fala: tu ousas me chamar de arrogante? E Gorr fala: agora não vai ter nada de rápido na forma que você vai morrer, Deus do Trovão. Em vez disso, seu sofrimento será como se durasse até o fim dos tempos. É quando vemos o Thor do futuro sendo perfurado por várias das criaturas. Mesmo assim, Thor continua lutando e ele fala: não, eu não cairei novamente, não pra ti. Não importa quantos de teus berserkers negros tu envies para manchar Asgard. Estás me ouvindo, carniceiro de deuses? Thor não cairá. Thor nunca... Então, vemos vários berserkers pulando para cima dele. E em sequência, vemos a espada do velho Thor perfurando a escuridão. Já no presente, vemos uma criatura fugindo de Thor, enquanto Thor vai até ela e fala: carniceiro de deuses, chega de correr, é hora de terminar. E a criatura fala: espere, por favor, não me machuque, eu não sou ele, eu não sou Gorr. Enquanto Thor o ergue pelo pescoço, Thor o joga no chão e fala: quem és tu? Por que estás nessa caverna? E a criatura fala: me escondendo dele, me escondendo do último lugar que ele olharia. Não se lembra? Você não sabe o que é esse lugar? Tudo o que ele está fazendo agora, tudo por causa dessa caverna, e o que você fez com ele aqui. E ele aponta para Thor e fala: é tudo por sua causa, Thor. Deuses estão morrendo nesse momento por sua causa. Então, Thor do presente fica assustado. E no passado, vemos Thor lutando contra Gorr. E Gorr fala: gritos, sim, haverão muitos outros. Antes que você morra, todos os deuses irão gritar na hora que eu passar, até o último. Então, vemos Thor sendo engolido pela escuridão e apenas o seu braço e Mjolnir ficam para fora do meio. Na antiga Midgard, o jovem Thor, ansioso pelo seu próximo encontro mortal com Gorr, o carniceiro de deuses, busca precipitadamente o cavernoso covil de seu inimigo, mas se torna um prisioneiro. No presente, Thor recorre ao seu colega vingador, Homem de Ferro, para localizar a mesma caverna onde ele acreditava ter matado Gorr em sua juventude. Em vez do carniceiro, Thor encontra um deus louco, torturado até a insanidade pela depravação de Gorr, que afirma que as ações do carniceiro eram culpa do deus do trovão. Entre as ruínas de Asgard do futuro, um exército infinito de berserkers negros de Gorr finalmente derrotam o velho rei Thor, o carniceiro de deuses. Parte 4 de 5. O último deus em Asgard. Agora em Asgard, milhares de anos no futuro, vemos o rei Thor sendo consumido pelas trevas. E a narração nos fala: enquanto as trevas caem sobre mim, enquanto toda dor passa, eu me sinto flutuando por Asgard, além dos cacos da ponte do arco-íris, além das estátuas dos caídos, além da cripta onde eu enterrei minha mãe e meu pai, minhas esposas e todos os meus filhos. Eu me sinto flutuando, mas não estou desanimado. Vou de coração feliz, vou estar com minha família finalmente. Eu vou para Hel. Então, vemos os berserkers erguendo o corpo do rei Thor. E a narração continua. Não haverá nenhum grande funeral para mim em Asgard, nem músicas entoadas sobre minha passagem, nem monumentos erguidos. Esse pedaço de rocha em ruínas, que outrora foi o reino eterno, isso será minha lápide, o testemunho do meu fracasso. Então, vemos os berserkers levando Thor por entre as escadas, e seu sangue mancha todo o piso do local. E a narração nos fala: Asgard merecia mais, merecia um rei melhor. Eu sempre fui melhor em balançar um martelo do que em usar uma coroa. No fim das contas, eu não estava pronto para ter nenhum dos dois. Eu vivi muito tempo. Esse foi o meu maior erro. Tempo suficiente para ver todos quem eu me preocupei morrerem. Tempo suficiente
para ver o verdadeiro fim de todas as coisas. Não há mais Ragnaroks aqui no fim dos tempos, nem batalhas épicas sem esperança de ressurreição ou renascimento. Há somente um triste Deus velho definhando em vergonha e silêncio, aliviado, pois finalmente acabou. Então, vemos os Berserkers entrando em uma sala. Eles colocaram Thor em sua cadeira e vemos que ele não está morto, apenas estava desacordado. E vemos o Rei Thor acordando e ele fala: onde? E a narração nos fala: eu conheço o toque desse assento, eu conheço muito bem. Esse não é o além. Então, vemos o Rei Thor falando: não, esse não é. Espere, voltem. E vemos os Berserkers indo embora. E Thor fala: voltem aqui, seus cães miseráveis. E a narração continua: o carniceiro de deuses, ele não me dará sequer aquela pequena vitória, dará? E Thor grita: voltem aqui e me matem. Então, a narração continua: ele não me deixará morrer. Terra. Agora, vemos Thor falando dentro da caverna: quem és tu? E a criatura fala: eu sou o tipo de Deus que não se encontra todo dia. Um Deus que contemplou a face de Gorr e sobreviveu, como você, não é? O poderoso Thor. Como eu ouvi falar de você. Eu me chamava Sadrak, das luas diamantinas, de Oghogo. Eu era o deus do vinho e das cachoeiras, até que ele veio, até que o carniceiro de deuses... Não sei por que ele me deixou vivo, porque ele me deixou assistindo enquanto seus berserkers negros massacravam o resto do meu panteão. Parecia diverti-lo, quanto mais eu gritava. E vemos o deus chorando. E ele fala: todo dia eu implorava para me matar, mas ao invés disso, ele cortava minhas pálpebras. Então, eu não tinha outra escolha, senão olhar. Ele realmente é um artista, sabe? Eu falo sério. As coisas que ele pode fazer com aquela arma dele, as coisas que ele me mostrou. Deuses são criaturas belas. Eu nunca tive tanta certeza disso, porque eu vi como eles são por dentro. Não tenho certeza, mas eu acho que posso ter enlouquecido em algum momento. Eu escapei enquanto ele estava assassinando Jardo, um deus que eu conhecia desde criança. Ele era o deus da amizade. Então, vemos Thor caminhando pela escuridão da caverna. E aquele deus continua falando: eu sabia que essa caverna era o único lugar onde Gorr nunca mais pisaria novamente. O modo como ele sempre descrevia, como se fosse sagrada para ele. Ele diz que tem uma grande dívida com você, pelo que você ensinou a ele. É por isso que ele está te deixando para o final. Então, Thor apenas fala: onde está o carniceiro de deuses? Como posso encontrá-lo? E a criatura fala: não há necessidade de procurá-lo. Ele encontrará todos nós em breve. Sua fúria nunca irá acabar. É a arma que o mantém vivo. É uma parte dele agora, graças a você. Você verá quando ele vier. Você verá o quão belo seus amigos são, sem suas peles. Então, Thor apenas fala para ele: diga-me tudo o que sabe sobre onde ele se dirige, ou a quem ele procura, e eu lhe prometo que lhe manterei a salvo. E a criatura fala: eu não sei nada, sei? Só coisas que eu vi sendo gritadas, os segredos que ele arranca de outros. Cronox. Tinha Cronox, é claro. E... Não devíamos falar dessas coisas, nem aqui. E Thor fala: Cronox? Não conheço tal palavra. O que é isso? É um deus? Então, a criatura fala: só me deixe em paz. Me deixe me esconder aqui até o fim dos tempos. Eu gosto de comer insetos e dormir na lama, mais do que ser massacrado. Então, vemos Thor girando seu martelo e esticando sua mão para esse deus. E ele fala: venha comigo, Sadrak, e eu lhe juro que o carniceiro de deuses nunca mais tocará em você novamente. Venha comigo. E a narração complementa: e acabaremos com isso de uma vez por todas. Cidade da onipotência, nexo de todos os deuses. Agora, vemos Thor gritando: bibliotecário, senhor alto bibliotecário, buscamos sua ajuda. E o outro deus fala: mudei de ideia, eu gostaria de voltar à caverna agora. E Thor fala: tu estás seguro aqui, esses são os salões da onisciência. Se existe um deus chamado Cronox em algum lugar do universo, aqui o localizaremos. Bibliotecário, onde diabos está aquele maldito velho? Então, vemos ele entrando em um local, e o bibliotecário está jogado ao chão, muito ferido. Então,
vemos Thor gritando: Senhor bibliotecário! E o outro deus fala: Não, oh não, se eu ao menos pudesse fechar os olhos. E logo à frente, vemos vários berserkers ateando fogo no local. E no passado, voltamos a Thor desacordado nas trevas. E ele escuta: Acorde, Deus do Trovão, agora não é hora de dormir. E vemos Thor acorrentado de cabeça para baixo, 493 depois de Cristo, a caverna do carniceiro de deuses. E vemos Gorr falando. É quando vemos Gorr falando: Agora é hora de sofrer e de conversar. E Thor fala: Tire essas correntes de mim e eu lhe mostrarei o que é sofrer, seu covarde cara de cobra. E Gorr fala: Esse não era o tipo de conversa que eu tinha em mente. Você me contará tudo o que sabe sobre os muitos deuses desse mundo, incluindo sua família e cada um de seus amigos. Você me contará onde encontrá-los em Asgard, não é? Depois você vai me contar o que você vê enquanto me assiste matá-los. E Thor fala: Me prenda com quantas correntes quiseres, carniceiro. Tudo o que lhe direi é para ir para Hel. Então Gorr faz as correntes virarem espinhos e Thor grita de dor, enquanto Gorr fala: Entenda que eu não sou exatamente um novato nas formas de tortura. Uma vez eu torturei um deus da tortura. Depois de uma noite sozinho comigo, ele me contou onde seus próprios filhos estavam escondidos. Então Thor furioso fala: Eu vou te matar. E Gorr fala: Tente o quanto quiser. Essas amarras já prenderam milhares de deuses antes de você, alguns do tamanho de montanhas. Todos eles começaram tão cheios de convicção e raiva, tão convencidos de sua própria imortalidade abençoada, até eu mostrar-lhes o que eles realmente são, o que suas mães são, seus amantes, suas crianças. Vocês são de carne, assim como o resto de nós, pequeno Deus, carne, osso e sangue e entranhas. Eu lhe mostrarei sua verdadeira face, Thor de Asgard, arrancando essa máscara de carne que você usa. E Thor fala: E eu irei arrancar seus olhos com meus dentes, seu bezerro. Então, novamente Gorr tortura Thor, enquanto Gorr fala: Eu raramente perco muito tempo. Afinal, tem tantos deuses que precisam de atenção que um imortal em um mundo há muito tempo que ousou me perguntar se eu era um deus. Com ele, no entanto, eu não me apressei nem um pouco. Todos os deuses têm seus pontos de ruptura. Eu levei 9 dias para achar o dele, e a carne dele era feita de pedra. Tenho esperança que você me manterá entretido por pelo menos metade do tempo. Então, do lado de fora da caverna, vemos Thor gritando de dor. E no presente, vemos Thor lutando contra os berserkers. E um dos berserkers vai atacar o deus louco. E a criatura fala: Não, por favor, eu não vou voltar para Gorr. Ele não pode... É quando vemos ele pulando para cima do berserker. E ele fala: Ele não pode mais me fazer assistir. E vemos que o bibliotecário ataca a criatura com um enorme livro, enquanto o deus louco começa a morder a criatura. E Thor o chuta para longe, enquanto o bibliotecário fala: Amigos adoráveis, você trouxe consigo o Deus do Trovão. E Thor arrebenta a cabeça dos berserkers com seu martelo, enquanto fala: Eles são berserkers negros e estão atrás de algo, tentando esconder algo de... Cronox. Senhor bibliotecário, onde estão os livros sobre um deus chamado Cronox? E o bibliotecário, chutando outro berserker, fala: Cronox não é um deus, seu imbecil. É um mundo escondido, e o único livro que poderia lhe dizer onde encontrá-lo está ali queimando. Então Thor fica assustado e corre até o livro, enquanto alguém grita: Thor! Agora, no futuro distante, vemos o rei Thor se arrastando pelo chão, e a narração nos fala: Eu não me sentarei nesse maldito trono, nem um segundo a mais, se não posso ir de encontro à minha morte como um deus dos vikings. Irei rastejar até ela como um cão ferido. E vemos ele rastejando pelas escadas, enquanto fala: Venha, Mjolnir, velho amigo, mostre-me que ainda restam magia nesses salões mortos. Então, longe dali, vemos vários berserkers, e um deles está tentando erguer o Mjolnir. É quando o Mjolnir parte com tudo ao encontro de Thor, arrebentando vários berserkers enquanto passa. E ele chega até o braço de Thor, e Thor fala:
por Asgard. E novamente ele usa o Mjolnir com todo o seu poder contra os Berserkers. No passado, vemos o jovem Thor sendo torturado na escuridão. E no presente, vemos o Thor da atualidade, lendo o antigo pergaminho que está sendo queimado. E o bibliotecário fala: malditos feitiços inúteis, onde diabos estão aquelas fadas da água? Você não é um deus dos borrifadores, é? E o outro deus fala: eu sou Sadraque, deus das canções e das cambalhotas. E o bibliotecário fala: terrível, tente ficar rolando nesse fogo para apagá-lo. Então, Thor chama Mjolnir enquanto fala: seu livro virou cinzas em minhas mãos, bibliotecário. Mas eu li tudo o que precisava. É quando vemos ele saindo dali e várias fadas da água chegando para apagar o fogo. Enquanto Thor fala: voarei até Cronos, o Palácio do Infinito. Voarei para reivindicar a cabeça de Gorr. Agora, em Cronos, o Palácio do Infinito, vemos vários Berserkers atacando várias pessoas ali e as matando brutalmente. É quando vemos Gorr falando: sangrem todos eles, meus Berserkers. Vamos precisar de cada gota. Então, vemos que ele está colhendo o sangue de todas as criaturas já mortas dentro de uma enorme piscina. E Gorr fala: será o suficiente? E um dos locais fala: terá que ser, não sobrou nenhum. E Gorr fala: não seja ridículo, eu poderia cortar seus braços e pernas. E o homem fala: será o suficiente? Então Gorr fala: sim, eu imaginei que poderia dizer isso. E Gorr fala: só saiba, se eu não voltar, meus berserkers negros irão lhe despedaçar. E o homem fala: eu não posso prometer que você não morrerá quando chegar aonde está indo. Você faz ideia do que vai encontrar voltando tão longe no tempo? Você sabe o que lhe espera lá? E Gorr fala: sei mais sobre deuses e suas histórias do que você, o último deus de Cronos, porque eu conheço os segredos que eles gritam quando estão morrendo. Chega de conversa, me mostre sua magia. Então, esse deus fala: é monstruoso o que você fez à piscina das eternidades. Algumas gotas de nosso próprio sangue sagrado foram tudo que já usaram para viajar nas vias temporais, para guiar os rebanhos dos dias passados e para ceifar os selvagens campos do amanhã. Nós, deuses do tempo, sempre fomos seres pacíficos, zeladores do tempo, nada mais, nunca fizemos mal a ninguém. E Gorr fala: em minhas viagens, eu aprendi que existem dois tipos de deuses: aqueles que fazem o mal e aqueles que não fazem absolutamente nada. Ainda tenho que decidir o que eu acho mais digno de minha ira. Mas em breve, isso não irá mais importar. Assim como todos eles terão um traço muito importante em comum. Todos eles estarão mortos. E vemos Gorr entrando na banheira de sangue. Agora, no futuro, vemos o Rei Thor sendo atacado pelas costas. E ao chão, ele fala: o que estão esperando, suas feras idiotas? Vocês me venceram. E ele grita: está me ouvindo, Gorr? Thor foi derrotado. Acabou. Estou muito velho, muito cansado. Não posso mais lutar. Não posso... É quando eles escutam um tremendo estrondo de trovão. E ali, em pé, banhado em sangue, está o Thor do presente. E ele fala: onde está o carniceiro de deuses? Na antiga Midgard, o jovem Thor é capturado e torturado pelo perverso Gorr, o carniceiro de deuses. No presente, Thor segue o carniceiro até Cronos, o Palácio do Infinito, onde Gorr mata todos os deuses, exceto um. Na arruinada Asgard do futuro distante, o velho rei Thor quase é derrotado pelos berserkers negros de Gorr, quando Thor do presente aparece, a caça do carniceiro. O Carniceiro de Deuses, parte 5 de 5. Sonhos de uma era sem deuses. Agora, nos dias de hoje, Cronos, o Palácio do Infinito. É quando vemos a narração de Gorr. De onde eu venho, não sabíamos nada do mundo além do que podemos ver com os nossos próprios olhos. E vemos Gorr entrando na piscina de sangue. E a narração continua. E mais do que isso, não conseguiríamos compreender. Agora, vemos Gorr entrando na piscina de sangue. E a narração dele continua. Foi criado acreditando que as estrelas eram os olhos de nossos antepassados, aqueles que agradarem os deuses e se provarem dignos do tranquilizante abraço da noite. Os condenados sofreriam para sempre no sol,
Enquanto mais indignos morressem, nos disseram, mais quente nosso mundo queimaria. Foi assim que nos ensinaram a honrar nossos deuses pelo medo. Mas onde estavam esses deuses quando precisávamos deles? Eu sempre me perguntava, onde estavam os deuses quando eu mais precisava deles? Estavam onde sempre estão, por todo o universo. Estavam longe de serem encontrados. Agora, 14 bilhões de anos atrás, o vácuo. Vemos Gorr contemplando tudo aquilo, e a narração dele nos fala: me ensinaram que o universo nasceu das lágrimas do primeiro Deus, quando ele contemplou o vazio ao seu redor e o coração se encheu de solidão. As lágrimas se tornaram oceanos, que se tornaram gelo, que se tornaram mundos. Então, vemos Gorr indo até o primeiro Deus ancião, e a narração dele continua. E lá, o solitário Deus plantou as sementes de toda a vida como a conhecemos. Então, vemos o Deus ancião criando uma criatura. E a narração de Gorr complementa. E o primeiro Deus olhou para sua obra e sorriu. Enquanto estou aqui agora, testemunhando com meus próprios olhos os primeiros estranhos desastres da vida no vazio, não vejo nenhum Deus solitário em prantos, nenhuma lágrima, exceto as derramadas pelas criaturas deformadas, com minutos de idade e já implorando pela morte. Então, vemos várias criaturas deformadas. E a narração continua. Não vejo nenhum grande plano de trabalho, nenhuma demonstração de onipotência benevolente. Só vejo uma descendência inata dos deuses anciões, tratando a vida primordial como seu brinquedo de carne. Mas, apesar dos melhores esforços dos deuses, sei que a vida ainda vai achar um jeito. Mundos serão explodidos em existência e criaturas se arrastarão do lodo para evoluir e prosperar. E por fim, aprender a temer e adorar as deidades desajeitadas que eles presumem ser seus criadores. Mas para esse jovem Deus, pelo menos, não haverão templos erguidos. Então, vemos Gorr criando uma enorme espada e partindo para cima do Deus ancião, enquanto a narração nos fala: meu nome é Gorr, filho de um pai sem nome, proscrito de um mundo esquecido. Passei matando multidões para estar aqui, na gênese de todas as coisas, manchado de vingança, encharcado de sangue sagrado, com um simples sonho, ainda firme em meu coração, o sonho de uma era sem deuses. Agora, no dia de hoje, Cronos, o Palácio do Infinito. E então, na banheira de sangue, vemos começar a borbulhar e logo vemos a mão de Gorr saindo lá de dentro. E o último deus vivo dali fala: impossível. E Gorr fala: desculpe lhe desapontar, último deus do tempo de Cronos, mas Gorr ainda vive. E ele reivindicou seu prêmio. Então, vemos Gorr segurando um enorme coração do deus ancião. E o deus do tempo de Cronos fala: pelas estrelas de todos os céus, isso... E Gorr fala: o coração ainda quente de um deus ancião, sim. Agora, tudo que eu preciso é de uma lua ou duas, alguns séculos para mim mesmo e o espaço no qual construir. E ele entrega o coração para o último deus Cronos, enquanto fala. E escravos, muitíssimos escravos. Porém, ele é atacado. Porém, Gorr e suas criaturas são atacadas por uma rajada de raios. E escutamos Thor falar: carniceiro de deuses, enquanto bate Mjolnir na cara de Gorr. E Thor fala: se prepare para conhecer a ira de Thor, enquanto Gorr cai de costas no chão. 893 a.C. A caverna do carniceiro de deuses. Agora, vemos no passado, Gorr ainda acorrentado de cabeça para baixo. E Gorr fala: devo parar agora? E Thor fala: faça o que quiser. Então, Gorr fala: por 17 dias você suportou minhas atenções, muito mais tempo do que o mais resistente dos imortais que eu conheci. Me diga, algum de seus amigos asgardianos teria resistido tanto antes de lhe oferecer no lugar deles? E Thor fala: eu não sei mais. E Gorr fala: você sabe que só quer que acabe, não é, Thor? E Thor fala: sim, eu quero que acabe. E Gorr fala: e vai acabar quando você fizer o que eu lhe pedi, quando você me mostrar o caminho para Asgard. E Thor fala: Enquanto Gorr fala: vamos começar com algo fácil. Tem alguém em sua família que você odeie? Um irmão talvez?
talvez até um pai. Só me fale quem são e eu prometo matá-los primeiro. É quando eles escutam um dos guerreiros vikings falando. Aqui, encontramos ele. E Gor fala, quem se atreve? Então, temos vários guerreiros vikings. E um deles fala, avermelhem suas lanças berserkers. Soltem sua fúria. Antes 1000 mortes do que uma retirada. Essa noite, festejaremos em Valhalla. Então, todos atacam Gor, com flechas, espadas e lanças. Enquanto um dos guerreiros grita, essa noite, morreremos por Thor. Agora, no presente, vemos Thor detonando vários berserkers. E ele grita, Gor, vem aqui por si, seu covarde. Chega de se esconder atrás dessas cascas vazias. Mjolnir está cansado de bater neles. Então, Thor parte para cima de Gor, enquanto fala, hoje é o seu sangue que irá voar, e suas lágrimas, e seus dentes. Enquanto Gor se defende, ele fala, que agradável. Vejo que cresceu bastante desde a última vez que nos vimos. Então, vemos as trevas tentando segurar Thor. E Gor fala, e meus berserkers negros estão longe de serem cascas vazias, Deus do Trovão. Eles são uma parte de mim, graças, em grande parte, a você. E Thor grita, maldita diabrura, lute como um deus. E Gor fala, no entanto, eles ainda têm sua própria mente. Os que lhe atacaram nos salões da onisciência, por exemplo, eu não os enviei, não conscientemente pelo menos. E Thor tenta agarrar Gor, porém, ele é agarrado por vários berserkers, enquanto Gor fala, mas talvez, lá no fundo, alguma parte de mim queria você aqui, Thor, príncipe de Asgard. Thor, o deus que escapou, queria você aqui para testemunhar como eu comecei a próxima fase de minha missão afinal. Agora, no passado, vemos os guerreiros atacando Gor, enquanto a narração de Gor complementa, nada disso teria sido possível sem você. E Gor do passado cai no chão enquanto fala, parem com isso, eu não estou aqui para machucar os homens da terra. Pelo contrário, eu vim para libertar vocês e seu povo do domínio, da servidão divina. E um dos guerreiros fala, e nós viemos para libertar a sua cabeça horrível dos seus ombros, derrubem ele. Então, vemos um dos guerreiros indo até Thor para salvá-lo, enquanto fala, não se preocupe, senhor Thor, vamos tirá-lo dessas correntes ou morreremos tentando. Porém, as trevas de Gor envolvem o homem, enquanto Gor fala, me escutem, seus idiotas, não joguem suas vidas fora por algo tão inútil quanto um deus. Ele não é digno de sua devoção, nenhum deles são. Apenas me escutem, escutem e me deixem lhes contar o meu sonho, o sonho de um... Então, um dos guerreiros fala, pelo amor de Odin, alguém enfie uma lança nessa garganta e acabe com essa choradeira desgraçada. E Gor fala, muito bem, morram pelo seu deus, se quiserem, e vejam se ele ao menos tomou conhecimento. Então, escutamos Gor matando vários guerreiros, enquanto Thor se enfurece. Agora, no presente, vemos Thor lutando contra os berserkers, e Thor fala, ah, teus fantoches tombaram, Gor, tu irás responder à fúria de meu martelo. E Gor fala, aqueles seus vikings lutaram com demônios aquele dia na caverna, você sequer se lembra de seus rostos? Então, ele atinge Thor em seu rosto enquanto fala, eu lembro. E no passado, vemos a narração de Gor. Naturalmente, eu já vi homens desejando morrer por seus deuses antes, em mais mundos do que eu posso contar, mas nunca com tal alegria perversa. E Thor escuta, por Asgard, e mais um guerreiro é morto. Então, no presente, Gor continua atacando Thor, enquanto fala, seus vikings me ensinaram 2 lições importantes naquele dia, Thor. 1. Que o medo infantil dos mortais de um mundo sem Deus é muito mais forte do que o medo da morte, não importa o quão dolorosa. E 2. Agora, novamente somos voltados ao passado e vemos Thor acorrentado tentando se soltar. E a narração continua. Independente do quão ardente seja minha devoção, ou quão invencível minha arma possa me tornar, independente de quão justa seja minha causa. E voltando ao presente, Gor complementa, eu não poderia mais fazer o meu trabalho sozinho. Agora, no passado, vemos Thor arrebentando as correntes e se livrando. E voltamos ao presente, enquanto Gor fala, eu caminhei pelo cosmos por 2000 anos, matando Deus após Deus. Com estas mesmas mãos, eu os torturei,
esfolei, queimei eles vivos e os deixei apodrecendo em seus paraísos. Não fiz nenhuma proclamação, não fiz ameaças ou exigências. Eu simplesmente matei todos os tiranos imortais que eu conseguia encontrar e depois segui em frente pelas sombras. Mas você me tirou das trevas, Thor. Você me mostrou uma maneira completamente nova, pela primeira vez na história do cosmos. Então, no passado, vemos Thor pegando seu martelo. E a narração de Gorr continua. Um deus fez algo útil. E vemos Gorr matando todos os guerreiros, enquanto Thor ergue seu machado. Gorr continua massacrando os vikings, enquanto fala. Me digam, enquanto morrem homens da terra, vocês finalmente vê a verdade? Onde estão seus deuses agora? Onde estão as grandes mentiras que vocês desperdiçaram suas vidas adorando? Onde estão seus salvadores? E onde está Thor? Então, ele se vira, porém, não dá tempo de fazer nada. E Thor corta um dos braços de Gorr. Agora, no presente, vemos Gorr olhando para o seu braço, que agora é apenas feito de escuridão. E ele fala: você pensou que estava me matando naquele dia na caverna, mas ao invés disso, você me salvou. Você me salvou de uma vida de fracassos. Você salvou meu sonho. E por isso, eu serei eternamente grato a você, Thor de Asgard. E por isso, que você morre por último. Então, Gorr pergunta ao último deus de Cronos vivo: está pronto? E o último deus de Cronos vivo fala: eu programei a piscina do tempo, como você pediu. Agora, por favor, você prometeu que ia me deixar viver. E Gorr fala: não, eu só prometi que, ao contrário do deus do trovão aqui. Então, vemos ele matando o último deus, enquanto fala: você não teria que assistir até o fim. E vemos os berserkers derramando o sangue do deus dentro da piscina, enquanto Thor grita: não, eu juro pelas torres de Asgard, nenhum deus morrerá novamente. E Gorr fala: você não está prestando atenção, está, Thor? Todos os deuses irão morrer, do primeiro ao último. Nenhum onipotente sai vivo. Eu irei agora fazer isso. Então, vemos ele levando o coração do deus ancião, enquanto fala: construir um exército para mim foi só o começo. Com esses próximos passos, eu vou explorar novos horizontes. Agora, no passado, vemos Gorr agonizando de dor, enquanto Thor fala: morra, seu perverso desgraçado. E Gorr grita: não, eu me recuso a morrer. Me recuso a morrer enquanto deuses ainda vivem. É quando vemos uma tremenda explosão. Agora, no presente, vemos Gorr entrando novamente na banheira de sangue. E ele fala: adeus, Thor. Por favor, fique vivo por muito tempo. Eu ficaria tão desapontado se não nos encontrássemos de novo. E Thor grita: não! Então, vemos os berserkers quebrando a máquina. Enquanto Thor é engolido pela escuridão, ele invoca Mjolnir e fala: Gorr, tu não escaparás de mim novamente. E vemos Thor voando atrás de Gorr, enquanto fala: nenhum universo é grande o suficiente para escondê-lo de Thor. E Thor some dentro da banheira de sangue. Agora, milhares de anos depois, em Asgard, novamente, vemos uma Asgard destruída. E Thor, ao chegar lá, ele fala: onde está o carniceiro de deuses? E o rei Thor fala: eu serei condenado. Não estava esperando você, garoto. E Thor não o reconhece. Então ele fala: pai? O que aconteceu com Asgard? E o rei Thor fala: eu não sou teu pai, seu filhote sem barba. Agora, prepare seu martelo. É hora de me mostrar que és tudo o que eu me lembro ser. Então, os dois partem para cima dos berserkers. E no passado, vemos Thor segurando seu machado, enquanto alguém fala para ele: ele está morto. Thor matou o carniceiro de deuses. Salve, o filho de Odin. E outro guerreiro fala: pelos olhos de Heimdall, que corte! Esse golpe de machado teria derrubado a própria árvore do mundo. E o outro homem fala: oh, as canções que serão cantadas sobre esse dia, os contos que serão contados por gerações para... E Thor fala: não, nunca mais falaremos sobre esse dia novamente. Estão me ouvindo? Nunca. E no futuro, vemos o rei Thor e o Thor do presente lutando contra a escuridão, enquanto a narração de Thor do passado fala: durante o tempo em que vivemos, o rei Thor acerta vários berserkers, enquanto o Thor do presente acerta outros.
E o rei Thor fala: eles estão se dissolvendo? Ele está puxando eles de volta. Bendito seja o meu olho. Podemos realmente ter vencido. E o Thor do presente fala: o carniceiro de deuses? Onde está ele? Eu estava bem atrás dele. E o rei Thor fala: bem atrás dele? Tu és mais burro do que eu me lembro, não és? Tu aparecestes no local exato em que ele estava, isso eu lhe garanto. Mas tu estás um pouco atrasado, garoto. O carniceiro de deuses esteve aqui há 900 anos. Então, vemos o Thor do presente, extremamente surpreso. Agora, vemos as trevas viajando pelo espaço, enquanto a narração do rei Thor nos fala: e ele esteve ocupado. Agora, vemos a mão de Gorr recolhendo as suas trevas. E ele fala: outro Thor? Esplêndido, eles nunca são demais, e bem a tempo também. Eu disse que ia lhe deixar para o final, Deus do Trovão, e esse dia está chegando, o primeiro dia de uma nova liberdade, o dia em que todos os meus sonhos se tornam realizados. Então, vemos várias criaturas escravizadas, e esse é o fim de Thor, carniceiro de deuses. E então, galera, o que acharam dessa história? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem compartilhando os vídeos, pois o canal precisa muito de vocês, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!